Acho que meu cachorro pode ser o motivo do desaparecimento de um casal. Tudo o que seguiu começou depois que meu cachorro, Rain, ficou fora algumas horas mais tarde do que o habitual. Ele é um canicoso branco. No final do dia, eu deixei sair no meu quintal e geralmente, por volta do pôr do sol, ele vem até a porta dos fundos e arranha para me avisar que gostaria de entrar. Na maioria das vezes, porém, estou lá fora com ele, observando ou fazer suas coisas. Mas naquela noite, porém, foi diferente, porque eu tinha alguns trabalhos para terminar. Então, levei mais tempo do que o normal para perceber que o Rain ainda não havia sinalizado para entrar. Já fazia quase uma hora que o sol havia se posto. Então, saí para o quintal para chamá-lo. Chamei seu nome algumas vezes e não obtive resposta. Onde eu moro, todas as casas da minha rua têm um quintal que faz fronteira com quilômetros e quilômetros de bosque denso do leste do Tennessee. Acho que moro em uma área de transição entre bairros suburbano e pastagem de gado. Dito isso, é um lugar relativamente isolado e silencioso onde estou. Quando chamar não funcionou, peguei uma lanterna e comecei a procurar por ele. Nas linhas das árvores. No início, não vi nada, e minha preocupação começou a crescer. Mas então, ouvi os sons de algo se abrindo caminho pela vegetação em minha direção. Eu estava confiante de que era um Rain. Então, comecei a voltar para casa. Com certeza, Rain saiu da mata e correu passando por mim. Subiu a varanda e entrou na casa. Eu tinha deixado a porta levemente entreaberta. Não pensei muito em nada a princípio, mas muito rapidamente notei algumas coisas em comum. Primeiro, Rain não me reconhecia quando eu chamava seu nome. É como se ele não soubesse o próprio nome. Isso não poderia ser verdade, pois eu tinha quase 8 anos. Ele definitivamente conhecia seu nome. Também notei que Rain estava completamente quente ao toque. Ele estava tão quente que pensei que ele poderia estar doente, especialmente porque ele vomitou algumas vezes também. Outra coisa estranha era que o Rain estava comendo e bebendo muito mais do que o normal. Sendo que eu enchia sua tigela de comida, ele acabava em apenas alguns minutos. E eu me via enchendo a tigela de água constantemente ao longo do dia. Tudo isso aconteceu consistentemente por cerca de 2 dias, depois daquela noite. No terceiro dia, eu estava planejando levá-lo ao veterinário, mas quando acordei, Rain estava completamente de volta ao normal. Estava comendo regularmente, sua temperatura corporal estava normal e ele reconhecia seu nome. Imaginei que ele deveria ter tido apenas uma pequena doença, ou algo assim. Então, levei para uma caminhada na trilha atrás da minha casa, para que ambos pudéssemos tomar um pouco de ar fresco. Havia uma coisa, no entanto, que ainda era estranho para mim sobre o comportamento de Rain. Ele estava muito mais distante. Antes, Rain passava todas as noites aos pés da minha cama, mas agora ele de repente preferia passar as noites na porta do fundo da minha casa. Lembro-me da noite em que ele aparentemente estava melhor. Em vez de me seguir para o meu quarto, ele apenas deu uma patada na porta dos fundos. Bem, eu deixei sair e fiquei na varanda observando, mas não parecia que ele queria sair para usar o banheiro ou algo assim. Parecia que ele queria ficar do lado de fora a noite toda. Eventualmente, eu o chamei de volta e ele seguiu com alguma relutância. Uma vez dentro, novamente, ele não deixou a porta dos fundos. Ele não chorou nem reclamou, mas permaneceu lá até a manhã seguinte, quando desci para fazer o café da manhã. O comportamento de Rain continuou por cerca de uma semana antes de algo acontecer, que temporariamente desviou minha atenção para outro lugar. Lembro-me de ter acordado no meio da noite por algum motivo. Eu simplesmente não estava com vontade de dormir. Então, desci para comer alguma coisa. Liguei a luz da cozinha e vi que Rain não estava perto da porta dos fundos. Eu o chamei, mas não consegui encontrá-lo em lugar nenhum da casa. Eu entrei em pânico, um pouco pensando que talvez eu tivesse esquecido de deixá-lo entrar novamente. Então, liguei as luzes da varanda dos fundos. No momento em que as luzes iluminaram o quintal,
e brevemente a silhueta de uma pessoa se esgueirando freneticamente de volta para a mata. Eu não estava prestando muita atenção, então não tinha certeza do que tinha visto. Eu raciocinei que eu deveria ter visto algo, caso contrário, porque eu teria pensado que havia alguma coisa em primeiro lugar. Dei a volta por toda a minha porta e janela e certifiquei-me de que estavam trancadas, antes de retornar à minha busca por Rain. Minha porta dos fundos estava destrancada. Acho que eu deixei destrancada. Admito que depois de ver aquela figura, eu não estava muito animado com a ideia de sair para procurar Rain. Mas, felizmente, alguns minutos depois, Rain apareceu na varanda dos fundos e parecia perfeitamente bem. Eu o deixei entrar e voltei a dormir. Enquanto eu voltava a dormir, pensei como Rain poderia ter saído, porque eu tinha certeza de que não o tinha deixado lá fora. Eu não consegui chegar a uma conclusão, mas alguns dias depois, algo aconteceu que tirou isso da minha cabeça. Meus vizinhos, algumas casas abaixo, um casal jovem havia desaparecido. Alguém havia notado que a porta dos fundos estava aberta e ninguém havia saído de casa por alguns dias. Quando a casa foi investigada, descobriu-se que nada havia sido levado, mas o casal havia desaparecido completamente. Ambos eram adultos, então a ideia de que eles simplesmente tinham ido embora não estava completamente fora de cogitação, mas as circunstâncias eram muito estranhas. Então, uma investigação foi iniciada. Eu não cheguei a mencionar a pessoa que vinha no meu quintal para os policiais. No entanto, porque eu nem mesmo tinha certeza de que eu tinha visto algo ou alguém em primeiro lugar. A investigação quase que completamente tirou minha mente do estranho comportamento de Rain. Mas algo aconteceu ontem que me deixou inseguro sobre o que pensar sobre tudo isso. O desaparecimento aconteceu há quase uma semana. Um dia atrás, levei Rain para a caminhada nas trilhas atrás da minha casa. Quase na metade do caminho, Rain fez sua necessidade. Alguns metros da trilha, quando Rain terminou, não pude deixar de notar que ele estava sangrando levemente no ânus. Parece estranho, mas eu olhei para suas fezes, porque pensei que ele deveria ter comido algo que o machucou. Eu estava certo. Saindo notavelmente de suas fezes estava um objeto metálico. Após uma inspeção mais detalhada, cheguei à terrível constatação de que era uma aliança de casamento. Aonde e como Rain poderia acabar consumindo uma aliança de casamento inteira? Naquela noite, pensei muito nos eventos estranhos com Rain. Sua alta temperatura corporal, seu comportamento distante e como ele havia conseguido sair de casa sozinho à noite. E é claro, a aliança de casamento. Enquanto eu estava pensando, ouvi Rain arranhando a minha porta do quarto fechada. Ele queria entrar, mas algo me disse para simplesmente ignorá-lo naquela noite. Algo estava errado. Eu me virei e fechei os olhos, fingindo dormir, como se Rain pudesse dizer ou se importasse. No entanto, algo estranho aconteceu. Os arranhões pararam e eu ouvi um som de maçaneta girando. A porta se abriu silenciosamente e ninguém entrou. Naquele momento, eu estava completamente congelado. Pensei que alguém deveria estar na casa. Agora eu estava realmente comprometido em fingir que estava dormindo. Mas, silenciosamente, observei a porta entreaberta. Minutos se passaram e ninguém entrou. Eu me vi prendendo a respiração. Então, respirei algumas vezes lentamente. Depois de alguns minutos, dolorosamente lento, a porta se abriu, mais lentamente, e entraram os passos familiares de Rain. Ele pulou na beira de minha cama, e mesmo de onde eu estava deitado, eu podia sentir seu calor intenso novamente. Passei o dia seguinte refletindo sobre tudo isso. Eu não consigo tirar essa ideia de minha cabeça. E se a aliança de casamento pertence aos meus vizinhos desaparecidos? Eu estou considerando ligar para a polícia. Sim, eu tenho um anel, mas o que eu diria à polícia? Eu não sou um herói. Eu não quero investigar isso mais a fundo. Acho que se eu tentar fazer isso, eu irei descobrir algo realmente
horrível.